Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos começar a leitura do livro de Esther, vamos ler os capítulos 1 e 2 e também vamos ler o capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, abençoa-nos nesta leitura, traz edificação ao teu povo, que esse tempo de leitura, ó Deus, seja preservado em nossa agenda, para que a gente cresça a cada dia no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Ministra, ó Deus, a tua bênção, a tua graça sobre a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o livro de Esther é um livro muito interessante. Ele conta uma história que é do período do exílio, quando os judeus foram exilados sob o Império Babilônico, depois o Império Persa domina sobre o Império Babilônico, e essa história se dá sobre o Império Persa. Trata-se aí de uma moça, né, a Esther, que ela é uma judia e vai se tornar esposa do rei Assuero, que é o rei persa. E ela, naquela posição, é instrumento de Deus para libertação, para salvação do povo judeu. Né? Houve uma conspiração para extermínio completo dos judeus por todo o império, e ela foi instrumento de Deus para reverter essa situação. E a lição que nós temos nesse livro, embora não apareça o nome de Deus nesse livro, a lição que nós temos é que Deus está conduzindo a história, ainda que não seja perceptível, ainda que ele não se manifeste de modo extraordinário, Deus está agindo de forma ordinária no andamento da história para a preservação do seu povo, para trazer salvação para o seu povo. Creio que a grande lição é essa: Deus é o salvador do seu povo. E ele usa os seus servos em posições específicas para levar a história ao fim que ele deseja. Se os judeus fossem exterminados naquele período, certamente não haveria o Cristo não viria. Então, Deus conduzindo a história para a vinda de Cristo, o seu Filho. Pois bem, vamos à leitura então dos 2 primeiros capítulos do livro de Esther. Isto aconteceu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Então, um longo trecho. Se você observar no mapa, é um espaço geográfico bem amplo. A Etiópia está ali na África, a Índia está ali no continente asiático, né? Então, um espaço geográfico bem amplo. Naqueles dias, quando Assuero reinava na cidadela de Suzã, no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus oficiais e servidores. O exército da Pérsia e da Média, bem como os nobres e os governadores das províncias, estavam presentes. Então Assuero mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza durante muitos dias, durante 180 dias. Imagina uma festa que dura meio ano, 180 dias. Foi o que Assuero realizou ali, trazendo gente importante de todos os lugares. Passados esses dias, o rei deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, havia cortinas de algodão brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, a argolas de prata e a colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata, sobre um piso de pórfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. A bebida era servida em taças de ouro de vários tipos, e havia muito vinho real graças à generosidade do rei. Bebiam sem restrições,
como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais de sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres no palácio do rei Assuero. Então, uma grande festa. Depois da festa com todos os nobres, homens importantes, agora uma festa para o pessoal da cidade de Suzã. E nessa festa eles não deveriam ter limites, cada um deveria fazer o que tivesse vontade, com bebida alcoólica sem nenhum limite. E também a rainha, esposa do Assuero, a Vasti, ela também deu um banquete para as mulheres. No 7º dia, quando o seu coração já estava alegre por causa do vinho, o rei Assuero ordenou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença dele, que trouxessem à sua presença a rainha Vasti com a coroa real. Então ele mandou que ela viesse com a coroa. Ele queria mostrar aos povos e aos príncipes a beleza dela, pois ela era muito bonita. Então, ele queria exibir a sua esposa para os importantes príncipes que estavam ali. Porém, a rainha Vasti se recusou a atender à ordem do rei, transmitida por meio dos eunucos. Diante disso, o rei muito se enfureceu e se inflamou de raiva. Ela se recusou. Você pode imaginar a raiva que o rei Assuero teve, né? Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque era seu costume fazer isso na presença de todos os que conheciam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram Carcena, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Mersena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos, que tinham acesso direto ao rei e se assentavam como principais no reino. Ele perguntou: segundo a lei, o que se deve fazer à rainha Vasti por não haver cumprido a ordem do rei Assuero transmitida por meio dos eunucos? Então Memucã disse na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também todos os príncipes e todos os povos de todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que a rainha fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, dizendo: o rei Assuero mandou que a rainha Vasti fosse trazida da sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que a rainha fez, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei. E assim haverá muito desprezo e indignação. Se for do agrado do rei, que ele baixe um decreto real e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, que Vasti fica proibida de comparecer à presença do rei Assuero e que o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando este decreto do rei for proclamado em todo o seu reino, que é tão vasto, todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto ao mais importante como ao menos importante. Então ele consultou ali com o pessoal e eles aconselharam ele a proibir a presença da Vastina diante dele e que passasse o reino dela para outra. Qual o problema maior que eles viram? De que todas as mulheres tratassem com o mesmo desprezo os seus próprios maridos por todo o reino. Então essa medida traria de volta, né, a honra aos homens, especialmente ao rei Assuero. O conselho agradou tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez o que Memucã havia sugerido. Enviou cartas a todas as províncias do reino, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa e que se falasse a língua do seu povo. Então, esse decreto privilegiava então a figura do rei, a figura do homem, para que fosse líder, senhor em sua própria casa.
E aí chegamos ao capítulo 2. Depois disso, quando a raiva do rei Assuero já havia passado, ele se lembrou de Vasti e do que ela havia feito e do que havia sido decretado contra ela. Então os servos do rei que o serviam lhe disseram que se procurem moças virgens de boa aparência para o rei, que o rei nomeie comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e de boa aparência do harém da cidadela de Suzã, sob os cuidados de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e que se dê a elas os produtos de beleza que desejarem. A moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. O rei concordou com isso, e assim se fez. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Ele tinha sido levado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Israel, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Hadassa, que é Esther, filha do seu tio, que era órfã de pai e mãe. A jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Então nós temos aqui que ali na cidade havia um judeu que era benjamita chamado Mordecai, esse homem que é importante na história. Ele tinha sido exilado, né, com os homens que foram exilados de Jerusalém, quando era Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, e ele havia criado a Hadassa, o nome dela mesmo é Hadassa, o nome dela veio a ser Esther. Ela era filha do tio dele, portanto era sua prima, e por ser provavelmente bem mais nova do que ele, então ele a adotou como filha, ele cuidou dela porque ela era órfã. Quando a ordem e o decreto do rei foram divulgados, muitas moças foram levadas para a cidadela de Suzã sob os cuidados de Hegai. Levaram também Esther ao palácio real e a entregaram aos cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor diante dele. Por isso Hegai se apressou em dar-lhe os produtos de beleza e a alimentação especial. Também lhe deu 7 moças escolhidas do palácio real e a transferiu com essas moças para os melhores aposentos do harém. Esther não havia declarado o seu povo, nem a sua parentela, pois Mordecai lhe havia ordenado que não dissesse nada a respeito disso. Então ela não falou que era judia, não falou que ela era filha dos exilados, né, do pessoal de Jerusalém. Ela não falou nada disso por orientação de Mordecai. Mordecai passeava todos os dias diante do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. Depois de 12 meses de tratamento, seguindo as prescrições para as mulheres que eram embelezadas 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com óleos aromáticos, essências e perfumes em uso entre as mulheres, chegava a vez de cada moça ser levada ao rei Assuero. 12 meses de preparação com óleos de mirra, óleos aromáticos, essências, perfumes. Puxa, uma grande preparação, né? Então a moça ia ao encontro do rei e podia levar consigo tudo o que quisesse do harém do palácio, do harém para o palácio. À tarde, ela entrava no palácio e pela manhã voltava para o segundo harém, sob os cuidados de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. A moça não voltava mais ao rei, a menos que o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Então, ia à tarde, cada uma delas ia à tarde, né, como diz no versículo 14, e na manhã seguinte ia para o segundo harém, que era o harém das concubinas. Então, provavelmente passava uma noite ali, tinha relação com o rei, e o rei, então, ia para a próxima no dia seguinte. A menos que ela fosse chamada pelo nome, pelo rei. Se o rei a desejasse, então
ela poderia permanecer ali. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tinha adotado como filha, ela não pediu nada além do que Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, lhe havia aconselhado. E Esther alcançou o favor de todos os que a contemplavam. Assim, Esther foi levada ao rei Assuero, ao palácio real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Versículo 17. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou diante dele favor e aprovação mais do que todas as virgens, e o rei pôs a coroa real na cabeça dela e a fez rainha em lugar de Vasti. Então ela foi escolhida, ele a amou, teve um apreço grande por ela e deu a ela a coroa de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus oficiais e servidores. Era o banquete de Esther. Concedeu alívio às províncias e distribuiu presentes segundo a generosidade real. Né? Então, aqui, alívio às províncias seria talvez a redução de impostos. Então, ele ficou tão feliz que ele aliviou a carga de imposto de muitas províncias, distribuiu presentes, né? Então ele ficou muito feliz com isso. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mordecai estava sentado junto à porta do rei. Esther ainda não havia declarado a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe havia ordenado, e Esther continuava a cumprir as ordens de Mordecai, como tinha feito quando este a criava. Então, até aqui, tudo certo. Ela já se tornou rainha e ainda não havia declarado quem era o seu povo. E aí, Mordecai descobre uma conspiração contra os judeus. Naqueles dias, quando Mordecai estava sentado junto à porta do rei, 2 eunucos do rei, que se chamavam Bigtan e Teres, e eram do corpo da guarda, ficaram indignados e planejaram matar o rei Assuero. Não, perdão. Eu falei conspiração contra os judeus, não. Nesse momento aqui é a conspiração contra o rei Assuero. E Mordecai descobre. Então esses 2 eunucos, eles conspiram contra o rei Assuero. Versículo 22. Isto chegou ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther. E Esther o disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato. E os 2 conspiradores foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas diante do rei. Então, isso aqui é importante, esse trechinho aqui é importante, porque é isso que vai, ali na frente, servir para o desfecho da história, tá? Para a honra de Mordecai posteriormente. Então, veja que não aparece o nome de Deus em momento algum, né? Mas uma situação ali acontece, Mordecai fica sabendo de uma conspiração contra o rei e alerta a Esther, que fala para o rei, e então os conspiradores, eles são mortos. E o rei Assuero, então, segue vivinho, né? Então esses foram os 2 primeiros capítulos do livro de Esther. Agora vamos à carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. O apóstolo Paulo, então, continua falando com os Efésios e ele diz assim: Ele, Deus, lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos, andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, essa é a condição do homem sem Deus. Morto espiritual, andando em seus delitos, suas transgressões e seus pecados, andando conforme a sua própria vontade, andando conforme a vontade de Satanás, andando conforme o curso
deste mundo, né? A condição natural do homem sem Deus é de estar sob a ira de Deus, né? Então, essa é a condição do homem sem Deus, segundo a Escritura. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, aqui o apóstolo Paulo fala da misericórdia, do amor de Deus, da graça de Deus que nos alcança e que nos dá vida por meio de Cristo Jesus. Eu estou gravando essa leitura no dia 31 de outubro. Eu já fiz menção no vídeo anterior da Reforma Protestante, e hoje para mim aqui que estou gravando, é o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. Você vai ver esse vídeo no dia 1º de novembro, né, um dia depois da Reforma Protestante. E nós temos como bandeira, né, algumas bandeiras da Reforma, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, que é isso que nós estamos vendo aqui nesse trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Essa é a razão pela qual nós somos salvos. As duas outras bandeiras da Reforma Protestante é somente a Escritura e a outra, glória somente a Deus. Seguindo então. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, olha só, de dois povos, né, judeus e gentios, Ele fez um só, que é o Israel de Deus, né? Como a gente leu lá em Gálatas 3:28, né? Diante de Deus não há diferenças, todos nós em Cristo somos um. Muito bem. Então acabou a inimizade, acabou a parede de separação, não há qualquer distinção mais entre os povos. Eu acho que é o WhatsApp das meninas ali. Aqueles que creem em Cristo, eles pertencem ao povo de Deus. Versículo 15. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. Colossenses 2:14, que menciona aqui que ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então a lei, que era apenas condenatória, a lei que apenas trazia punições, ele aboliu isso, né? A lei já não nos condena mais, porque por meio de Cristo nós somos salvos. Então ele diz aqui, para que dos dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, um novo povo, fazendo a paz. Versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela.
e quando veio Cristo, evangelizou a paz, e quando veio Cristo, Cristo evangelizou, perdão, irmão, versículo 17, e quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, quando eu tô sempre com a tradução da Almeida, a Revista Atualizada, então alguns textos que eu estou mais acostumado eu acabo confundindo. Então, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, ou seja, os gentios, ele está escrevendo aos Efésios, que eram gentios, e paz também aos que estavam perto, os judeus, porque por meio dele, Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, essa paz que o mundo não conhece, ela é estabelecida entre os filhos de Deus, sejam judeus, sejam gentios, palestinos, russos, ucranianos, nós pertencemos todos a uma só família, a família da fé, a família de Deus. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Então, o início do capítulo 2, 1 a 10, ele fala do plano de salvação, como Deus salvou, como Deus nos deu vida através de Jesus Cristo. E o restante, a segunda parte do capítulo 2, então ele fala desse corpo, dessa igreja, dessa união entre os povos por meio da fé em Cristo Jesus. Por isso que ele chama de Evangelho da Paz. A paz verdadeira, ela não é estabelecida por acordos feitos entre nações, ela não é estabelecida por orientações ou determinações da Organização Nacional das Nações Organização das Nações Unidas. Pelo contrário, não há nenhuma possibilidade da paz ser estabelecida entre as nações. E o que a gente está vendo hoje nos noticiários é exatamente isso. A incapacidade humana de estabelecer paz. A incapacidade humana de conviver. Isso só é possível em Cristo Jesus. O Evangelho da Paz pode estabelecer a paz entre os povos, entre as pessoas. Então, conquanto existam nações, etnias, fronteiras, toda a geopolítica que a gente tem estudado aí pelos noticiários, né? Há uma nação que não tem fronteiras, que não tem limites, cujos cidadãos estão espalhados por todo o mundo. Essa nação é a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o reino de Deus. E nós pertencemos a este reino em primeiro lugar, somos concidadãos dos santos. Cada um tem a sua etnia, uns são brasileiros, outros são ucranianos, outros são russos e assim por diante, mas nós somos todos da família de Deus, não somos mais estrangeiros, não somos mais peregrinos, nós pertencemos a um povo e devemos proclamar o evangelho do reino para outras pessoas, para que outras pessoas ingressem nesse reino conosco, porque se elas permanecerem sendo apenas cidadãos deste mundo, elas serão destruídas. Então, o Evangelho da Paz é a oferta de paz a todas as pessoas deste mundo para que se desvinculem da vida neste mundo, do poder deste mundo e se vinculem ao reino de Deus pela fé em Cristo. Esse é o Evangelho da Paz. E assim serão preservadas, não serão condenadas, assim estarão do lado vitorioso da história, de fato. De fato.
os israelitas, ou os palestinos, ou os turcos, ou os iranianos, ou os chineses, ou os americanos. Eles estão buscando vitórias e vitórias. Eles estão buscando poder, domínio, mas todos esses reinos virão abaixo. Todos eles. Todos eles. Não prevalecerá um reino sequer deste mundo. Então, a única maneira de nós estarmos do lado vitorioso da história é nos vincularmos pela fé a Deus, pela fé em Cristo, nos vincularmos ao Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Essa é a única maneira. As divergências políticas, ideológicas, elas fazem parte deste mundo caído. Os cristãos, eles podem ter suas inclinações ideológicas e políticas, o que é absolutamente natural, porque nós também temos uma cidadania terrena. Mas, sobretudo, nós precisamos lembrar e alimentar nossa mente com a verdade de que nós pertencemos a um reino espiritual que é vitorioso sobre todos os reinos dos povos. Lembremos disso. E dentro desse reino não há distinções. Judeus não são mais poderosos do que palestinos. Russos não são mais poderosos do que ucranianos. Americanos não são mais poderosos do que iraquianos ou iranianos. Todos somos miseráveis, carentes da misericórdia de Deus e nos apegamos pela fé a Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais.